Bom dia, Pedro. Obrigado. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a nossa quarta e última aula de NS3. Aí nessa aula o objetivo é a gente criar uma rede fim-a-fim, ver algumas ferramentas interessantes do NS3, como o RAMS, que a gente vai poder criar mapas em relação ao sinal e o ruído, a gente vê como é que está o nosso ambiente em relação à potência de sinal da nossa GNU-DB. E ao final eu vou apresentar um pouquinho do meu projeto, que eu estou trabalhando agora junto com o João Albuquerque, que está aí presente também. Então, rede fim-a-fim. Essa aqui é uma arquitetura que eu mostrei, uma arquitetura básica do NRadio, do módulo NRadio, e eu mostrei ela, se não me engano, na segunda aula. Então, a gente tem a UI aqui. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Só confirma aí, Pedro, se tu consegue ver meu mouse. Tá. Então, aqui a gente tem a UI, que a gente trabalhou bastante com ela nas últimas aulas, desde o início do curso, na verdade, né? Então, a gente tem a pilha de protocolos relacionado à transmissão e endereçamento aqui embaixo, e temos as nossas aplicações e o nosso Net Device, que vai se comunicar e se conectar com o nosso canal de transmissão. E, por sua vez, temos o nosso canal de transmissão se comunicando com a nossa GNU-DB, que terá também uma GNU-DB Net Device, uma aplicação responsável por gerenciar as aplicações, as aplicações da UI, esse GTP, que é basicamente aquele encapsula os dados para transporte através das redes, rede 5G especificamente, né? E aqui a gente tem a pilha de protocolos de transporte e endereçamento de novo. E aí aqui começa algo novo para a gente, que a gente de fato ainda não viu, que é a parte do core da rede, né? Então a gente tem esse PGW, que ele vai ter a pilha de protocolo de transporte, a pilha para encapsular os dados e algumas outras coisinhas que a gente já vai ver no próximo slide. E aí, logo depois, a gente tem o nosso nó remoto. Então, pensem quando vocês estão, por exemplo, assistindo um vídeo no YouTube. Se vocês querem simular isso no NS3, vocês podem, por exemplo, a gente trabalhou nas últimas aulas com aplicações, né? Então, vocês podem instalar uma aplicação que envia dados de vídeo para a nossa UI. E aí você vai estar simulando algo bem parecido com o que acontece no mundo real. Ela vai passar pelo core da nossa rede, pelo nosso GNU-DB, pelo nosso canal e finalmente chegar na nossa UI. Tá, ok? Então é isso que a gente vai criar hoje. Tá. Então, passando item por item, eu vou passar rápido por esses primeiros itens, já que a gente já conhece bastante eles, que é a UI. No caso, aqui eu estou criando alguns conceitos de mobilidade diferentes. Essa daqui de cima é a GNU-DB, tá, ok? E aí, aqui eu estou criando uma UI com velocidade constante, algo que eu mostrei na última aula. E aqui embaixo é um outro modo de mobilidade, que é um modo randômico. Então, ele é útil para simular pedestres, por exemplo. Você quer simular pedestre em uma praça, você não tem certeza exatamente para onde ele vai, ou o tipo de movimentação dele. E isso aqui é útil para a gente simular esse tipo de coisa. Tá, ok? Mas até aqui nada de muito novo. Então, agora a parte do canal. Então, essa classe aqui é algo que a gente também já conhece, que é a classe responsável por criar bandwidth path, né? A largura de banda no NRadio, onde cada parte pode operar em uma frequência de largura de banda diferente. Então, a gente já criou isso anteriormente também, onde a gente seta a largura de banda, a frequência central, a largura de banda, o número de componente carriers, e aqui tem informações sobre o modelo de canal, né? Então, esse UMI, Straight Canyon N-Loss, que é de linha visada não direta, e aqui em cima o visada direta. Então, okay. E aí aqui eu estou, de fato, criando o nosso canal. Tudo isso a gente
viu na última aula. Aqui a gente tem algumas configurações da GNodeB também. Tá? Aí tem esse EPC GNodeB App, que é a aplicação responsável pela coordenação de serviços de rede para os dispositivos de usuário, e tem o GNodeB Net Device, que a gente já conhece também. Tá? Esses aqui são alguns exemplos de código trabalhando com eles. Aí aqui começa algo novo para a gente, né? Que é a parte do Packet Gateway, que é o intermediário entre o núcleo da rede e a rede do acesso. Esse, basicamente, para a gente vai ser a representação do nosso núcleo, da nossa rede, tá ok? Então, esse item bem aqui é uma aplicação que gerencia a interface entre o core da rede e a internet. E aí a gente tem aquele protocolo que encapsula os dados, como eu falei anteriormente, e protocolos de transporte e endereçamento aqui. Nesse código, ele é bem útil para a gente, que ele facilita a gente criar esses packet gateways. Basicamente, a gente cria um objeto do tipo point-to-point EPC helper, e aí a gente vai trabalhar com esse objeto aqui, tá ok? Então, com esse objeto, a gente dá um get pgw node, e aí a gente cria o nosso packet gateway aqui, como sendo um nó da nossa rede. E aí a gente parte para configuração remota. Então, do nosso nó remoto, no caso. Então, a configuração dele é bem parecida com os nossos outros nós. A gente só vai ter que adicionar algumas coisinhas, que eu vou mostrar aqui nesse código. Então, primeiramente, eu estou utilizando o point-to-point helper. Lembra lá na primeira aula, a gente definiu isso e a gente utilizou para criar a conexão entre os nós e nossos pontos de acesso. Lá na nossa primeira aula, a gente criou uma rede Wi-Fi, que esse aqui é aquela conexão mais simples, né, onde a gente passa o data rate e o delay e basicamente já está conectado. Então, aqui a gente está conectando o nosso nó remoto do nosso PGW, e aqui a gente está atribuindo um IP para ele. E lembre, tratem ele até agora como um nó qualquer da nossa rede, tá ok? Então, aqui embaixo que vai começar algo relativamente novo, que é, como o nosso nó está fora da nossa rede, a gente tem que criar e adicionar uma rota estática para ele. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou utilizando o IPv4 Static Route Helper, fazendo uma instância aqui, criando um objeto. E aqui eu estou passando o meu nó remoto, tá ok? E na verdade, estou passando o IPv4, um objeto IPv4 desse nó remoto. E aqui eu estou adicionando a rota. Essa rota vai ser para uma rede 7.0.0.0. Quando a gente cria uma GNodeB e várias UIs, esse geralmente é o IP que elas acabam unindo. Essa, por default, é esse tipo de rede aqui que ele vai configurar, tá ok? Então a gente passa essa rota estática, e aí aqui eu estou só fazendo ligação, entre aspas, da minha UI e minha GNodeB. E aqui embaixo eu estou definindo o sync, que vai ser, eu vou definir ele como a minha aplicação para receber dados, tá ok? E aí é bem parecido com o que a gente viu anteriormente. Basicamente, eu estou passando o IP dele, a porta, e estou definindo algumas outras coisas aqui, estou definindo a porta aqui. Tá ok? Vamos para o código. Deixa eu mostrar o código fim a fim. Tá. Eu não consigo ver as perguntas. Sei que está mandando mensagens. Não sei se é alguma coisa, mas tudo bem. Qualquer coisa me avisa. Então, aqui a gente tem os arquivos de cabeçalho sendo definidos. Então, tá. Vou aproveitar para falar uma coisa para vocês que eu
não lembro se eu falei anteriormente, acho que não. Mas se vocês tentaram criar um cenário e vocês, às vezes, tentavam criar um objeto tipo point-to-point CPC Helper, por exemplo. E aí você talvez não saiba exatamente qual arquivo de cabeçalho ele está incluído. O NS3 ajuda a gente nisso, né? Quando a gente começa a digitar aqui, ele recomenda os arquivos de cabeçalho disponíveis. Mas, se vocês não quiserem se preocupar muito com isso, por exemplo, mobilidade. Quando eu estava criando esse cenário, eu defini o Mobility Helper, e aí eu precisava de outros objetos, outras classes do módulo mobilidade. E como eu não queria procurar onde eles estavam definidos, uma forma fácil de fazer isso é definir o nome do módulo, então mobility, e escrevo módulo no final. Então ele vai pegar todos os arquivos daquele módulo e vai carregar para o nosso ambiente, tá ok? É isso que eu estou fazendo com o New Radio aqui, por exemplo. Então, isso é algo útil quando a gente está iniciando, porém não é algo muito recomendado, porque né, você vai estar carregando muita coisa que você não precisa, você vai estar definindo ali muita coisa que você não precisa, mas para quem está iniciando nos cenários, você está começando a criar seus cenários, é útil, tá ok? Então, por exemplo, aqui eu estou pegando o módulo de applications, aplicações, e carregando todo ele no meu cenário, tá? Aqui eu estou definindo o log, aí aqui eu estou definindo algumas configurações de banda e frequência, aí aqui eu começo a criar o meu EPC e meu PGW, tá ok? Aqui, como eu mostrei na imagem anteriormente, eu estou definindo um novo tipo de mobilidade randômica, definindo o meu canal. Aí aqui eu estou definindo uma numerologia para minha rede, meu canal, na verdade. E aqui embaixo eu estou definindo as aplicações, tá ok? Algo bem parecido com o que a gente viu anteriormente. Então, vocês podem ver que eu estou definindo a aplicação Sync aqui para o meu nó remoto, tá bom? Tá. Uma coisa relativamente nova no 5G, que não é muito falado, pelo menos se você não estuda muito a fundo o 5G, pode ser que você não tenha ouvido falar disso, mas é essa estrutura de frame, subframe ou numerologia. Tá? Então, o 5G, imagina aqui que a gente está falando do canal agora, o 5G utiliza uma estrutura de frame que organiza os recursos de tempo e frequência para transmissão de dados. Tá? Então, eu tenho o tempo em frequência aqui divididos de formas. Eu posso dividir eles de formas diferentes dependendo da minha numerologia, dependendo do número fornecido. Então, isso é uma especificação do 3GPP, tá ok? Então, frame de rádio, então cada frame de rádio tem uma duração fixa de 10 milissegundos e dividido por 10 em 10 subframes. Essa aqui é uma imagem que eu peguei especificamente do Numerologia 3, tá ok? E aí, dentro dessa imagem aqui, a gente pode ver que tem um subframe contendo 8 slots, e aí cada um vai ter 1 milissegundo. Tá? Isso aí vai depender, claro, da numerologia aqui. E aí cada slot vai ter 14 símbolos. Isso é algo relativamente complicado se você não entende muito de redes móveis, e principalmente 5G. Mas por que eu estou falando isso aqui? É mais para vocês procurarem estudar mais essa parte de canal do 5G e como eles definem, principalmente numerologia, porque se vocês forem criar um cenário do zero, algo que eu tive muito problema no início foi justamente isso daqui, que eu estava definindo uma numerologia errada com base nas minhas especificações de canal, entende? Então, se você não define uma quantidade de banda certa, uma frequência certa,
e define uma numerologia errada no seu canal, você vai acabar tendo problemas. E aí o próprio NS3 avisa isso, só que às vezes ele avisa, às vezes não dá problema exatamente na numerologia, ele vai avisar de outros erros, mas no final de contas vai ser a numerologia. Ok? Então, o NS3 ele tem essas 5 numerologias aqui, e aí no final da aula eu vou adicionar alguns links de leitura extra para vocês entenderem mais detalhadamente como é essa numerologia e como trabalhar com ela. Tá, ok? Então, mapeamento de ambiente de rádio. Tá, como eu falei, na última aula eu tinha mostrado para vocês esses mapas, né? Eu mostrei, eu acredito que um printado em Python, plotado utilizando o Python. E aí, agora a gente vai explorar um pouco mais esse exemplo, esse código de exemplo que ele dá no New Radio. Então, o propósito do New Radio Environment Map Helper é criar mapas de ambiente e rádio, onde cada ponto de mapa representa um valor calculado como SNR e SNR. No caso, é a relação sinal-ruído e a relação sinal-ruído-interferência. Tá, ok? Isso que a gente está vendo aqui nesses mapas. Então, a gente está vendo dois GNODE-BIS nesses mapas da direita. A gente está vendo as GNODE-BIS com relação ao sinal-ruído e da esquerda, sinal-ruído-interferência. Para quem não sabe e não está entendendo a diferença de ruído e interferência, para a gente aqui, resumidamente, vocês podem pensar em ruído como algo do ambiente e interferência como algo vindo do outro, por exemplo. Aqui a gente está sofrendo interferência do outro sinal, da outra GNODE-B que está perto dele, entende? E aqui o ruído é ruído natural do ambiente, seja por decaimento da própria potência, já que a gente está trabalhando com altas frequências, o ambiente vai ser extremamente propício a diminuir essas ondas eletromagnéticas, né, já que a gente está trabalhando com altas frequências. Então, aqui embaixo, a gente tem GNODE-BIS já definindo o tipo de BIM como BIM, né, BIMform. Tanto que a gente pode ver o direcionamento delas aqui. E aqui é o sinal ruído, aqui é o sinal interferência ruído, tá, ok? Então, a gente pode ter diferentes tipos de mapeamento. Então, os modos de RAIN que a gente tem é o BinShape, que gera um mapa baseado na forma de feixe, ou seja, quando a gente tem aquele BinForm, que eu mencionei na última aula, para otimizar a direção dos sinais, né? Que é algo que a gente está vendo aqui nessa segunda imagem. E tem o Coverage Area, que cria um mapa de cobertura de sinal que considera a forma do sinal ruído e o sinal interferência ruído, tá, okay? Em uma área específica. E o e-coverage, que mapeia a cobertura a partir de um dispositivo de específico. Então, ele é útil para a gente analisar a cobertura do ponto de vista do usuário em si. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente está vendo várias GNODE-BIS, correto? E aí, algumas coisas que a gente tem que definir também é o espaço da nossa RAM, quão limitado ele vai ser. No caso, nessa primeira imagem, a gente está enxergando elas um pouquinho mais de perto. E aí, nessa imagem aqui da direita, em cima, a gente está com um sinal de interferência ruído, né? A gente pode ver que é bem diferente. E aqui embaixo, a gente aumenta o espaço dessa range. Então, vocês podem ver, não sei se dá para ver aí, mas o range aqui está bem maior. Está em 20 mil aqui, se não me engano. Aqui está em 60 mil. Então, a gente pode definir isso e definir também a resolução do mapa. Então, um código de exemplo para isso é essa configurações aqui de dimensões. A gente vai começar a configurar isso aqui nesse código, que é aqui embaixo. A gente primeiro cria um objeto do tipo New Radio Environment Map Helper, tá, ok? E aí eu vou chamar de Run Helper.
E aqui a gente está setando aquelas configurações que eu falei anteriormente, né? Onde a gente define o limite mínimo e máximo para o eixo X. Aí aqui eu estou definindo a resolução do meu eixo X. E aqui é a mesma coisa para o eixo Y. Tá? E aqui eu defino a resolução também. E aqui eu tenho o Z, que define as coordenadas Z do plano, né? Você pode imaginar isso aqui como se fosse a altura, no caso. E, bem, aqui eu estou definindo uma variável que ela vai definir qual bandwidth path será mapeado. Lembra lá que no 5G a gente pode ter diferentes tipos de bandwidth path, diferentes bandwidth path. E aí eu tenho que definir qual eu quero mapear. Aí aqui embaixo é uma tag para identificar a nossa simulação. Então, a configuração de beamform e geração de RAM. Aí aqui eu já começo a configurar o minha GNODB Net Device para ter suporte à nossa RAM. Tá? Então, aqui eu estou definindo, eu estou acessando, na verdade, a minha camada física e a camada PHY para o bandwidth path especificado. No caso, anteriormente aqui eu especifiquei 0, tá? Então eu estou pegando o bandwidth path 0. No exemplo que a gente vai executar, ele só tem um mesmo, só tem um bandwidth path, então esse é 0 mesmo. Nos exemplos que vocês vão criar, provavelmente vão ter mais de um bandwidth path, então vocês devem ficar atentos em qual vocês querem mapear, tá? Okay? Então, aqui embaixo, ele acessa a camada espectral da camada PHY, né, responsável pelo processamento de frequência. Aqui eu estou definindo, na verdade eu estou obtendo o meu gerador de beam, controla a direção do meu feixe. E aqui embaixo eu estou ajustando o vetor de beamform direcional para o GNODB. Aí no caso eu estou definindo o meu UINet Device get 0. Tá? Então esse beamform vai apontar para mim no UI. Aí aqui embaixo eu estou definindo o modo RAM. Lembra lá que eu falei que tem diferentes modos de RAM? Então eu estou definindo aqui o RAM Beam Shape, tá? Que vai focado na configuração e visualização do feixe de sinal. Tá? Então aqui eu estou criando o RAM para o bandwidth path especificado. Então eu estou passando aquele valor 0 do bandwidth path, a minha UINet Device, aqui get 0, minha primeira, e minha GNODB. Tá? No caso aqui, estou passando minha GNODB Net Device. É isso aí. E aí, vamos lá no exemplo. Se vocês forem... Tá, vocês estão conseguindo ver meu VS Code, né? Tá, ok. Eu vou deduzir que sim. Então, bora lá. Então, no exemplo do New Radio, lembra lá que a gente baixou o módulo New Radio, a parte da Contrib, e aí eu falei para vocês que tem vários exemplos, né? Um dos exemplos é esse Ran Beam Example. Ok. Deixa eu ver se era esse que eu tava... não, era esse daqui que eu tava executando. Esse daqui também é sobre a RAM, tá? Vamos ver esse daqui. Então, aqui, esse é um exemplo interessante que dá para brincar bastante com ele, porque ele já é preparado para você testar muitas possibilidades que o RAM possui. Então, aqui eu tenho alguns valores que eu posso setar no terminal, tá, ok? Deixa eu mostrar para vocês como eu faço isso. Eu estou na minha pasta. Deixa eu aumentar aqui e vou fechar essa área. Perfeito. Então, eu estou na minha pasta do NS3. Então, eu vou dar um run e o nome do meu exemplo. Run example. Example. Eu não preciso colocar o CC no final, tá? Só run example. E aí, isso daqui são os parâmetros de linha de comando do meu exemplo. Então, eu posso definir via linha de comando executando agora aqui os parâmetros que eu quero. Por exemplo, o deployment cenário aqui. No caso, ele vai fazer a simulação com uma GNODB, uma single GNODB,
que eu já li esse código anteriormente, então esse aqui é o default dele, ou choose node.base, tá ok? Então eu dou 2 tracinhos aqui, e aí depois 2 tracinhos de novo e deployment cenário igual. Aí eu posso colocar to GNodeBees. Se vocês olharam os exemplos anteriores, e os outros exemplos que o New Radio e o próprio NS3 tem, vem por padrão nele, muitos exemplos têm isso daqui, ok? E é assim que vocês podem utilizar ele, sem precisar modificar o código. Se vocês querem ver apenas o comportamento daquele cenário, vocês podem fazer isso de uma forma relativamente fácil. Vamos ver se eu não escrevi nada errado. Não. Tá, ok. Então, aqui ele está gerando o mapa com 2 de NodeBees. Vocês percebem que é algo relativamente demorado. Eu estou transmitindo isso pelo meu notebook, mas eu estou acessando via SSH uma máquina do LAS, e é uma máquina relativamente poderosa. E vocês podem ver que está demorando um pouquinho. Então, tá, meu SSH bugou, mas ok. Ele gera um arquivo. Deixa eu mostrar o arquivo que ele gera para vocês. Ele gera esses arquivos aqui. Por exemplo, ele acabou de subscrever, provavelmente, esse aqui é o default dele, que é o new radio ran tracinho out. Então, vocês podem perceber que tem um arquivo bem grande, relativamente grande. Então, vocês podem printar isso aqui, utilizar Python para printar aquele mapa que eu mostrei para vocês, tá, ok? Então, eu já tinha executado anteriormente outros cenários, como vocês podem ver. Deixa eu abrir o código aqui. De novo, eu acho que fechou. Peraí. Tá, aqui. Aqui ele diz, aqui na definição do cenário, tá, ele diz que um exemplo é single GNodeB e two GNodeBs. Tá? Só que aí se a gente olhar no código, por exemplo, a gente pode ver que ele aceita for GNodeBs. E aí deixa eu só executar para vocês verem a diferença do tempo que demora para a gente gerar isso. Tá. Então, ele vai gerar um mapa contendo 4 GNodeBs agora. Okay? E aí, isso tudo é definido pelo exemplo, já está meio que preparado para a gente pode até definir o tipo de cenário que a gente quer simular, como vocês podem ver aqui. Então, e aí basta ir vir aqui em cima, verificar o parâmetro que você quer mudar, e aí executar via terminal. Vocês podem ver que está demorando bastante, né? Até 20, 30% agora. Então, vamos só passar para esse slide aqui. Gerando aqueles 3 mapas, ele sempre vai gerar um arquivo out do tipo new radio-ren, é esse daqui na verdade, é new radio-ren ponto, tá? Ele vai gerar esse arquivo aqui. Então, se você quiser salvar o arquivo, você tem que vir aqui e renomear, tá ok? Foi isso que eu fiz aqui, eu gerei aqueles 3 cenários e renomeei. E com eles a gente pode plotar ele utilizando... Eu utilizei Python. E aí, se você tem familiaridade com Colab, você pode enviar esse arquivo para ele e abrir com Matplotlib ou NumPy, e ele já... o Colab hoje em dia ele já está indicando os gráficos que você pode plotar com aqueles dados. Então foi relativamente simples. Ou, sei lá, se você quiser, você pode jogar no ChatGPT também, que ele faz essas análises e esses gráficos. Então, aqui a gente pode ver esse primeiro mapa aqui, esse mapa do meio, tá, fora de ordem, né? Mas o mapa do meio é o cenário simples, com uma GNodeB. Então, a gente pode ver que ele está tentando direcionar aqui o feixe dele. Essa segunda é com as 2 GNodeBs. E essa aqui
é uma com 4 GNodeBs. A gente só está vendo 3 porque provavelmente ele plotou uma GNodeB aqui bem para cá. Ó. Então, ele provavelmente espelhou isso aqui, né? Ele printou isso mais ou menos parecido com esse arranjo bem para cá e aí não dá para ver aqui. Então, é algo que vocês têm que ficar atentos também, né? O local, as coordenadas das suas GNodeBs. Deixa eu ver se... agora que terminou. É algo relativamente demorado. Tá ok? Eu já mostrei o exemplo. Estava explorando ele agora. Tá. Falando um pouco da minha pesquisa agora. Então, o NS3, ele, antigamente, pelo menos quando eu entrei na graduação, as pessoas falavam muito que ele era quase como uma caixa preta, né? Ele era difícil de lidar, era difícil de modificar. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, eu enxergo o NS3 como algo bem customizável até. Claro, não é algo tão simples de se customizar, afinal você tem que ter uma certa experiência em C e uma experiência com redes móveis, rede 5G, então é algo relativamente difícil, mas hoje em dia tem bastante projetos sobre isso. E um dos projetos é o que eu estou trabalhando agora no LACE, que é o meu grupo de pesquisa, é o ORAN, que é basicamente, hoje em dia, na verdade, a RAN tradicional, ela é quase que uma caixa preta. Então, a gente tem o core da nossa rede conectado à nossa RAN e o backhaul ali. E aí, tudo, o RU e o BBU são localizados em todas as estações base, então cada estação tem um RU e um BBU. RU é basicamente responsável pela transmissão e recepção de sinal, e o BBU realiza o processamento do sinal. Tá? A gente pode pensar neles dois de uma forma simplificada assim, pelo menos nesse primeiro momento. E aí, isso é uma caixa preta, então ele basicamente causa um aprisionamento do fornecedor, então se você não pode escolher o fornecedor que você quer, na verdade você não pode escolher o fornecedor de diferentes partes da minha run, porque as interfaces são fechadas e proprietárias, e isso causa um custo operacional alto. Já no RAM, a ideia é desagregar isso, então a gente vai ter interfaces abertas para o RU e novos itens como o CU e DU, e aí isso teoricamente causaria uma diminuição na dependência do nosso fornecedor e a possibilidade desses operadores, dos clientes misturarem. Então você pode pegar o RU de uma fornecedora, o CU de outra e o DU de outra. Então seria abrir a nossa pilha de protocolos, a pilha de objetos ORAN. Então, e aí tem um item no ORAN que é importante, é um dos mais importantes, na verdade, que é esse RIC, que ele basicamente vai adicionar inteligência na nossa rede, dessa desagregação. E é com ele que a gente vai trabalhar, a maior parte, pelo menos que eu estou trabalhando a maior parte das vezes. Então, esse é um exemplo resumido do que é o ORAN, ok? E aí, qual a ideia, o que a gente pode fazer com o NS3 relacionado? Então, a ideia a gente tem esse New Real Time RIC, que ele basicamente ele introduz inteligência, como eu falei, e controle dinâmico próximo ao real da rede de acesso via rádio. Então, essa é o que vai ficar mais próximo da RAN, o New Real Time RIC. Vocês podem pensar nele no momento como um controlador geralzão, tá? Vocês não precisam ficar preocupados com essa arquitetura aqui. Só eu, na verdade. Mas, para o nosso exemplo aqui, pensem nele como um controlador e vocês podem pensar nele como uma caixa preta também. Então, nele vai ter alguns aplicativos que vão executar as tarefas da nossa run, que vai ser os XApps. E a ideia do meu projeto é o quê? Eu tenho esse New Real Time RIC e eu utilizo o NS3 para simular a parte da GNodeB UI, e aí eu consigo testar
não só o que o NeuroTime-Rick pode fazer, mas também o XApp. E aí notem que o NeuroTime-Rick aqui, ele é real, ele é um NeuroTime-Rick real, ele está rodando em Kubernetes. Então, você pode juntar objetos reais com a parte simulada do NS3. O NS3, ele, como é em C++, ele permite, ele causa essa possibilidade, né? Ele é bem customizável. Basta você ter experiência suficiente. E aí a gente está usando uma biblioteca chamada HCLib para fazer essa comunicação. E aí o que eu estou trabalhando é justamente um módulo chamado Nori, que faz essa conexão do módulo 5 de Lena para o NeuroTime-Rick. E aí eu estou tendo, obviamente, a ajuda de um grande especialista, que é o Albuquerque, João Albuquerque, para a gente fazer essa empreitada aí dar certo. É o projeto que eu estou trabalhando no LACE, e ele é fortemente inspirado, deixa eu compartilhar, no trabalho do André Lacava, da Northeastern, uma universidade chamada Northeastern. Então, o que ele fez aqui foi algo relativamente parecido, só que ele fez com NeuroTime-Rick em Docker. Então, aí vocês já tiram que vocês podem conectar o NS3, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Então, ele tem o NS3 e ele tinha o NeuroTime-Rick em Docker. E aí vocês já podem imaginar que vocês podem, por exemplo, colocar uma aplicação rodando em Docker e conectar isso numa rede NS3. Isso aí é uma das possibilidades que você pode fazer. Então, ele permite muita coisa. E aqui são alguns links úteis, eu vou adicionar outros links para vocês. Deixa eu só mostrar algo que vocês podem continuar. Essa é a nossa última aula, né? Então eu vou mostrar a documentação aqui. Esse aqui é o site do 5 de Lena. Eu adicionei os links nos últimos slides. Mas o que eu recomendo para vocês continuarem esse processo de estudos, tá ok? Aqui a gente tem a documentação, e aí tem outros tutoriais aqui para instalar. Mas o que é interessante e o que eu recomendo vocês começarem a ler. Comecem com o manual, se vocês querem focar no 5G. Comece com, na verdade, ao contrário, comecem com o tutorial, que o tutorial ele é bem mais simples, ele vai te dar uma visão geral. E aí, na hora de criar os seus cenários, por exemplo, deixa eu ver aqui, ele começa explicando a arquitetura do New Radio, como ele funciona, e aí bem mais detalhado, né? E aí, quando vocês estiverem construindo os seus cenários, aí vocês vão para o manual. Que é o manual, eu me baseei nele para fazer boa parte das aulas aqui. Então, aqui você pode ler sobre cada coisa, tá ok? E também não esqueçam de ver a documentação do NS3. Então, por exemplo, o que a gente estava usando na aula é esse 3.42, já tem um 3.43. Essas mudanças, geralmente não tem muitas mudanças que vão fazer vocês, eu não sei mais usar NS3, isso geralmente não acontece, vocês conseguem transitar de uma versão para outra sem problemas. Então, aqui vocês podem começar também com um tutorial, e aí depois partir para o manual, e vocês vão ver que tem coisas bem interessantes aqui do NS3 que, obviamente, devido à limitação das 4 aulas e o tempo, a gente não conseguiu explorar todas as possibilidades do NS3, tá ok? Então, vamos abrir para perguntas, se alguém tiver.